Prepare-se para conhecer a assustadora lenda do Toco que boia no rio Paracauari, uma história cheia de terror e mistério. Bem-vindos, pessoal, ao nosso canal de histórias de terror. Hoje vamos falar sobre a arrepiante lenda do Toco que boia no rio Paracauari, uma história que tem tirado o sono dos moradores locais há gerações em uma remota região do rio Paracauari, onde as águas escuras ecoam segredos antigos e misteriosos. A passagem de um toco vertical contra a maré não é apenas um evento comum. Para os habitantes locais, é um sinal sinistro de que o destino começou a traçar seu caminho, revelando a trágica premissa por trás da lenda do toco que boia no rio Paracauari. Sempre que este toco passa, a população da área se vê envolta em apreensão e temor, pois sabem que alguém está prestes a encontrar seu fim em circunstâncias terríveis e inexplicáveis. Em uma remota região do rio Paracauari, as águas calmas escondem segredos sombrios e antigos. Quando o toco misterioso surge na superfície, a atmosfera se transforma instantaneamente. Não é apenas a população que fica apreensiva, é como se a própria natureza reagisse ao presságio macabro trazido pelo toco. O vento sopra de forma sinistra, os pássaros silenciam e uma sensação de medo paira sobre as ilhas do arquipélago. Os mais sensíveis dizem sentir arrepios na espinha e pressentir um perigo iminente, como se algo terrível estivesse à espreita nas profundezas das águas turvas do rio Paracauari. A passagem do toco vertical e contra a maré desencadeia um frio que não vem apenas do vento noturno, mas sim de uma presença indescritível que parece observar cada movimento dos habitantes locais, esperando pelo momento certo para agir. Os moradores mais antigos contam histórias horripilantes sobre o toco que boia no rio Paracauari. Segundo as lendas, aqueles que são tocados pelo toco amaldiçoado sofrem um destino ainda pior do que a morte, são condenados a vagar como almas penadas, presos a uma existência de sofrimento eterno nas águas sombrias do rio. Narram-se casos de pescadores que por acidente tocaram o toco e desapareceram sem deixar vestígios, apenas para retornarem como assombrações impiedosas, clamando por vingança e arrastando consigo todos os que ousaram desafiar a maldição milenar. Dizem os mais velhos que até mesmo o som da água batendo no toco é capaz de enlouquecer os mais sensíveis, levando-os a cometer atos terríveis em um estado de transe macabro e sobrenatural. As histórias macabras se multiplicam na comunidade à medida que o toco maligno continua sua jornada sinistra pelo rio Paracauari. Muitos afirmam ter visto sombras sinistras se movendo dentro d'água quando o toco surge nas águas escuras do rio Paracauari. Durante a passagem do toco, as sombras parecem dançar em uma coreografia macabra, se contorcendo e se alongando de uma maneira que desafia qualquer explicação racional. Alguns moradores relatam ter presenciado olhos brilhantes surgindo das profundezas, observando-os com uma intensidade que gela o sangue. Além disso, os mais corajosos afirmam ter ouvido murmúrios inquietantes ecoando nas margens do rio, como se vozes amaldiçoadas tentassem se comunicar com eles em um idioma antigo e desconhecido. Esses relatos aumentam ainda mais o terror e a superstição que cercam a lenda do toco no rio Paracauari. Durante uma das tentativas mais recentes de estudar o toco amaldiçoado que boia no rio Paracauari, os pesquisadores decidiram montar uma expedição noturna para observar o fenômeno de perto. Munidos de equipamentos tecnológicos avançados e luzes potentes, a equipe adentrou as águas sombrias do rio sob o brilho fraco da lua cheia. No entanto, à medida que se aproximavam do local da aparição do toco, os aparelhos eletrônicos começaram a falhar misteriosamente, emitindo estática e imagens distorcidas. De repente, os membros da equipe ouviram um som agudo e perturbador vindo das profundezas do rio, como se algo estivesse se movendo sob as águas turbulentas. Todo o ambiente ao redor pareceu congelar por um instante enquanto uma sensação de presença maligna envolvia o grupo.
Apavorados e sem entender o que estava acontecendo, os pesquisadores decidiram interromper a expedição e retornar à segurança da margem, deixando para trás perguntas sem resposta sobre a verdadeira natureza do toco que assombra o rio Paracauari. Ninguém consegue explicar como ou por que o toco exerce tanto poder sobre as pessoas da região. Dizem os mais antigos que o toco possui uma aura de energia sombria, emanando uma força sobrenatural que desafia a compreensão humana. Aqueles que ousaram desvendar seus mistérios relatam visões perturbadoras de figuras fantasmagóricas dançando nas águas turvas do rio Paracauari nos momentos em que o toco emerge na superfície. Os relatos descrevem essas aparições como silhuetas translúcidas, vagando sem rumo e soltando gemidos angustiantes, como se carregassem consigo o peso das almas perdidas que sucumbiram à maldição do Tocô. Alguns afirmam ter visto rostos pálidos e desfigurados pairando sobre as águas, olhos vazios fixados em quem ousa encarar a manifestação sobrenatural lá. O medo se instala no coração daqueles que testemunham esses eventos inexplicáveis, deixando marcas indeléveis em suas memórias e alimentando a lenda sinistra do toco amaldiçoado no rio Paracauari. Na crença dos moradores da região, o surgimento do toco no rio Paracauari não é apenas um evento aleatório, mas sim um aviso dos espíritos das águas sobre a fragilidade e a brevidade da vida humana. Para eles, o toco simboliza a passagem inexorável do tempo e a inevitabilidade da morte, lembrando a todos que a natureza possui um poder que transcende nossa compreensão. A presença sinistra do toco é vista como uma manifestação dos ancestrais que habitam as profundezas do rio, zelando pela harmonia e equilíbrio do mundo natural. Com sua mensagem silenciosa, respeitem as águas misteriosas e saibam que nenhum ser está imune às forças ocultas que regem o universo. Os anciãos da comunidade contam que ao desafiar o toco amaldiçoado que boia no rio Paracauari, uma força sombria é desencadeada sobre aqueles que ousam desafiar o destino. A maldição do toco não se limita apenas à morte física, mas sim a uma série de eventos sobrenaturais e amaldiçoados que assombram a vida daqueles que cruzam seu caminho. Relatos perturbadores falam de indivíduos possuídos por uma entidade sinistra depois de se atreverem a tocar o toco misterioso, sendo arrastados para um abismo de loucura e terror inimagináveis. Aqueles que sobreviveram aos eventos sobrenaturais nunca mais foram os mesmos, carregando consigo as marcas da maldição pelo resto de suas vidas. Os anciãos advertem cada desafio ao poder do toco traz consigo consequências terríveis e impiedosas, transformando a existência daqueles que se atrevem a desafiá-lo em um pesadelo interminável e sem esperança. As lendas da região contam que ninguém jamais viu alguém sobreviver após presenciar a passagem do toco amaldiçoado no rio Paracauari. Aqueles que testemunham o toco boiando nas águas sombrias são tomados por uma sensação avassaladora de terror e desespero, como se estivessem encarando a própria morte de frente. O pânico se espalha rapidamente entre os observadores, cujos olhares fixos no toco refletem um misto de horror e fascínio diante da manifestação sobrenatural. Os moradores mais antigos alertam que a visão do toco traz consigo uma maldição implacável, destinada a consumir a alma daqueles que ousam desafiar o poder sinistro das águas do Paracauari. Os relatos sombrios falam de pessoas que, após presenciarem o toco, enlouquecem lentamente, atormentadas por visões perturbadoras e pesadelos terríveis que as levam à beira da insanidade. A lenda do toco amaldiçoado se perpetua na memória da comunidade como um aviso sombrio dos perigos ocultos que habitam as profundezas do rio, lembrando a todos que a morte não é o pior destino reservado aos intrépidos curiosos que se atrevem a encarar o desconhecido. A lenda do toco que boia no rio Paracauari continua a ecoar pelas ilhas do misterioso arquipélago. Nas noites silenciosas, quando a brisa do rio sussurra segredos antigos e as águas refletem a luz trêmula da lua,
Os moradores mais experientes se reúnem em volta das fogueiras para compartilhar histórias de medo e fascínio. Disse que o toco amaldiçoado é apenas um dos muitos mistérios que assombram as margens do Paracauari, onde sombras inquietantes dançam sob a luz das estrelas e vozes desconhecidas ecoam nos recantos sombrios da vegetação densa. A presença sinistra do toco se mistura ao folclore local, tornando-se parte indissociável da alma da comunidade, cuja história está entrelaçada com os segredos ocultos das águas profundas. Assim, a lenda perdura, atravessando gerações e perpetuando o enigma que envolve o toco que desafia o tempo e desperta o terror nas almas corajosas o bastante para ousar enfrentá-lo. Se você gostou dessa lenda arrepiante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo cheio de mistério e terror.